terça-feira, dia 2 de setembro, será a estreia de Senhor dos Anéis e Os Anéis do Poder. E aí, sobre o que será que essa série vai falar? O que podemos esperar dela? Vamos falar um pouco sobre isso. E aí, tudo na paz? Tudo tranquilo com você? De verdade, então beleza. Eu sou o Felipe Dias, este é mais um Fliperama, e se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no botão vermelho aqui embaixo e também ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Senhor dos Anéis é um clássico da literatura de fantasia, escrita por J.R.R. Tolkien em 1940. Em 2001 foi feita uma adaptação do livro para os cinemas. A ideia de se adaptar ao Senhor dos Anéis já existia muito antes, tanto que nos anos de 1970 o livro ganhou uma adaptação. Eu gosto bastante da animação, apesar dela ser bem questionável. Mas voltando, alguns diretores tiveram a oportunidade de adaptar o Senhor dos Anéis, mas recusaram. Peter Jackson, que era super fã dos livros, resolveu então desenvolver o projeto para adaptar o Senhor dos Anéis, e o resultado a gente já sabe, e a partir disso, o Senhor dos Anéis virou um fenômeno. Depois tivemos a adaptação de Hobbit, vários jogos de tabuleiros e de videogame foram lançados também. Uma curiosidade é que os Beatles pensaram em fazer uma adaptação de O Senhor dos Anéis e eles atuariam como os Hobbits, e quem iria dirigir esse filme seria o Stanley Kubrick. Eu vou falar pra você que eu gostaria de ter uma versão desse filme do Senhor dos Anéis em mãos. Com certeza as músicas que aparecem no livro seriam adaptadas no melhor estilo Beatles. O que você acha? Essa história é bem legal, se vocês quiserem eu também posso falar sobre ela aqui no canal, é só deixar um like e comente se vocês desejam ou não, beleza? E agora, mais de 20 anos depois, estreia a série da Amazon Prime, O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder. Em que momento da história do Senhor dos Anéis ela se passa? Diferente da trilogia original e também de O Hobbit, que são histórias ambientadas na terceira era da Terra-média, O Senhor dos Anéis vai se passar 3.500 anos antes, na Segunda Era. A série tem um grande potencial para desenvolver suas histórias, pois nesse período da Segunda Era existem várias histórias e lendas que nunca foram adaptadas e que são às vezes apenas comentadas nos livros do Senhor dos Anéis. Veremos então a história de Númenor, que é o antigo reino dos homens que acabaram de chegar na Terra-média, a ascensão e a queda do Sauron, por exemplo, e claro, a Forja dos Anéis do Poder. Todas essas histórias que serão contadas na série terão como base para a adaptação os apêndices dos livros do Senhor dos Anéis. Mas é claro que apesar de se passar 3.500 anos antes do Senhor dos Anéis, veremos alguns nomes famosos ali da trilogia, como é o caso, por exemplo, do Isildur, que aparece ali no começo do filme arrancando o dedo do Sauron e depois se recusando a jogar o anel para ser destruído na Montanha da Perdição, a Galadriel, que vai ser a grande estrela e guerreira dessa primeira temporada, e o Elrond também vai dar as caras por aqui. Por falar em Elrond, é na Segunda Era que ele funda Valfenda, e aqui também, como eu falei, que Sauron começa a fundar toda a sua base de poder e secretamente forjar um anel. Durante a Segunda Era também aconteceram duas grandes guerras entre elfos e outros seres. Em uma dessas grandes guerras a gente vê no Senhor dos Anéis que é o momento que os elfos estão batalhando com o exército de Sauron, que Isildur consegue arrancar o dedo dele e recuperar um anel. Como eu falei, esse é um período bem distante das histórias onde Frodo e seus amigos participaram, tanto que o mapa é bem diferente, dá uma olhada aí. Dá pra perceber que existem reinos diferentes, alguns nomes e culturas também. Mas acho que o mais interessante é notar que existe uma ilha chamada Númenor. Como eu falei, Númenor é o lugar onde viviam os seres humanos quando eles chegaram na Terra-média. Só que esta foi uma civilização que acabou sendo corrompida por Sauron. Então eles acabaram se voltando contra os Valar, e a consequência disso é que essa civilização acabou afundando no mar. E por isso que essa civilização não aparece em Hobbit ou Senhor dos Anéis. Inclusive, ela não apareceu ainda em nenhuma adaptação cinematográfica, o que é bem legal por algumas imagens dos trailers e dos teasers mostraram Númenor e ela está bem bonita. Por falar em bonita, podemos ver que a produção desta série está investindo muito alto para poder ficar bem fiel, inclusive ela está se baseando bastante na trilogia dos filmes originais. Outro nome que apareceu na trilogia original também vai aparecer aqui e também vai ter muito mais destaque, que é o caso do Elendil, que é o pai do Isildur e também é um ancestral bem distante de Aragorn. Uma coisa que eu estou bem animado para assistir essa série é que muita coisa do que o Tolkien escreveu nos apêndices eram apenas comentários, descrições. Muito desses materiais de ideias que o Tolkien teve e acabou não desenvolvendo foi reunido em alguns livros e também, obviamente, nos apêndices do Senhor dos Anéis. E essas histórias têm algumas lacunas que a série vai ter direito de adaptar e poder completar essas lacunas. Mas não fique preocupado ou preocupada com o andamento de que as histórias adaptadas aqui trarão para o universo do Senhor dos Anéis. Pois no contrato com a família do Tolkien, a Amazon Prime e os produtores está escrito que nada do cânone pode ser alterado. Eles podem se criar personagens novos, por exemplo, criar histórias a partir de ideias que o Tolkien comentou, mas não desenvolveu, como eu falei também, completar as lacunas, mas eles não podem fazer nada que contradiga ou altere algo no futuro relacionado às histórias do Senhor dos Anéis. Então não se preocupe, o cânone do Senhor dos Anéis vai estar inalterado e veremos apenas então uma ampliação desse universo. E obviamente, muita liberdade criativa vai ser tomada em relação a essas lacunas. Principalmente, como eu falei, a criação de alguns personagens novos. Uma dessas adições
vai ser a personagem Arian, que é filha de Eldir, que foi então criada exclusivamente para a série. Sabendo agora que nada do cânone pode ser alterado, podemos já imaginar qual será o futuro dessa personagem. Será que ela vai morrer de alguma maneira ou vai ser completamente esquecida para no futuro nada de sua história ter sido contada? Outra personagem que foi criada exclusivamente para a série é uma princesa anã chamada Disa. Inclusive algumas pessoas reclamaram que a personagem não tem barba, já que as mulheres anãs eram barbudas e inclusive às vezes eram até confundidas com anões. Essa, na minha opinião, é uma alteração que não muda em nada. A princesa Disa então pode não ter sido uma criação do Tolkien, mas ela vai ter uma ligação direta com o universo, pois ela vai ser casada com Núrin IV, esse sim que aparece nos apêndices do livro do Senhor dos Anéis. E como eu falei, a Galadriel vai ser uma das grandes personagens aqui. O trailer mostra vários momentos interessantes dela. Ela no meio do rio tentando sobreviver em uma jangada, por exemplo. Essa eu achei bem legal, escalando uma montanha de gelo, utilizando uma adaga. E claro, ela toda estilosa também andando em um cavalo. E veremos vários romances proibidos, tema que o Tolkien já discutiu algumas vezes na série, entre elfos e homens, e muitos outros. Veremos discussões bem interessantes relacionadas a isso aqui. Claro que também teremos os hobbits aqui nessa série. E por falar nos hobbits, a série vai também desenvolver melhor alguns personagens, como é o caso dos hobbits, os pé peludos. Inclusive, as pessoas reclamaram bastante desse personagem ser interpretado por um ator negro e dizendo que os hobbits não são negros e mais um monte de coisa. A mesma coisa que eles disseram relacionadas aos elfos e à anã Disa, que personagens assim não foram criados pelo Tolkien e por causa disso não deviam existir no Senhor dos Anéis. Balela total, afinal de contas o Tolkien ele criou um universo gigante, complexo e que se expande praticamente sozinho. Então não é porque ele não citou a cor de um personagem, por exemplo, que ela não exista nesse universo. Mas para quem precisa de uma citação do próprio Tolkien relacionada à cor dos personagens, veja como ele descreveu os pepeludos no prólogo de O Senhor dos Anéis. Nessa edição aqui, na página 3 do prólogo. Vamos lá. Antes de atravessar as montanhas, os hobbits já tinham se dividido em 3 raças relativamente diferentes: pepeludos, grados e cascalvas. Os pepeludos tinham a pele mais escura, eram menores, mais baixo e não tinham barbas e botas. Suas mãos e pés eram destros e ágeis, e eles preferiam regiões cerradas e encostas de montanhas. E o personagem Hobbit, que apareceu nas fotos e vão desenvolver uma história melhor de plano de fundo para ele, pertence a essa raça dos pepeludos. Como eu falei, a produção dessa série ela está realmente incrível. Podemos ver pelos trailers e pelas fotos que existe muito carinho nela. E claro que a série também teve um grande investimento. $1 milhão na primeira temporada. Isso é muito dinheiro, tornando O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder, a série mais cara já produzida na história. E a Amazon ela está completamente confiante na produção e já confirmou a segunda temporada. E mais do que isso, os produtores eles também estão confiantes e já planejaram a série para 5 temporadas. Tanto que o criador da série disse: nós sabemos qual será a última cena do último episódio. Espero realmente que essas 5 temporadas sejam produzidas. Eu já estou bem animado apenas de ver os trailers. É interessante perceber uma coisa. A divulgação da série está dizendo que ela vai ser sexta-feira, no dia 2 de setembro. Mas aqui no Brasil parece que as coisas serão um pouco adiantadas, pelo menos algumas horas. No Prime Video a divulgação está que a série vai sair no dia 1 de setembro, às 22 horas. Então podemos assistir a série com 2 horas adiantadas. A primeira temporada do Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder, terá 8 episódios, com os 2 primeiros sendo lançados agora na sexta-feira, e aqui no Brasil, quinta-feira às 10 horas. E você, como está a ansiedade relacionada a essa série? Está animado, animada? Deixa sua opinião aqui nos comentários relacionado a ela. Vamos debater sobre a série por aqui nos comentários, beleza? E assim que a série estrear, eu volto para fazer a resenha dos primeiros episódios. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aquele like bacana, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, isso ajuda bastante o canal. Se inscreva também se não for inscrito ou inscrita. Estou com uma meta de chegar até 10k no final do ano. Eu sei que é difícil, mas me ajuda nessa aí, se inscreva no canal. E aqui do lado vão aparecer outros vídeos produzidos aqui no canal. Se você gostou desse, você pode gostar desses aqui também. E muito obrigado e até a próxima!